Vamos fazer o incisivo central por vista proximal. A técnica de desenho para vista proximal, ela serve para incisivos centrais, incisivos laterais, com pequenas variações de acordo com a característica de cada dente, mas a técnica é a mesma. E aí a pessoa define se ela quer fazer a face mesial ou a distal do dente que ela está desenhando. A gente vai começar com uma casquinha de sorvete, da mesma forma anterior, só lembrando de não deixar ela muito aberta nessa região, tá? E aí, nessa região aqui, quando é incisivo central, de vista vestibular, a gente fecha aqui, né? Agora não. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai rechear esse sorvete. Vai fazer um sorvete, lembrando um sorvete que tem no shopping, sorvete do McDonald's, mas um sorvete mais liso. Ou, se a gente for brincar, a gente vai rechear esse sorvete com uma coxinha. Vamos fazer o seguinte aqui. A gente vai vir aqui, vai desenhar aqui nesse sorvete, essa casquinha de sorvete. A gente vai desenhar como se fosse uma coxinha salgada, tá? Desenhar uma coxinha, tá? Ah, professora, achei essa coxinha muito difícil, eu não consigo. Vou mostrar pra vocês, então, uma forma um pouquinho mais fácil. Pra quem tem muita dificuldade mesmo pra desenhar, que não consegue fazer essa coxinha ou esse sorvete, uma técnica mais fácil, tá? Como que a gente pode fazer aqui? Faz, então, uma bola. Faz uma bola, tá? E aí, depois, em cima dessa bola, você faz um chapéuzinho. E aí, você liga esses dois, tá? Se tiver muita dificuldade em fazer essa coxinha à mão livre, faz assim. Faz uma bola, depois faz um triângulo e une os dois, tá bom? Beleza, fiz a coxinha. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a transformar essa conchinha em um dente, tá? Eu preciso lembrar primeiro que a raiz de um incisivo central ou de um incisivo lateral, ela é no sentido vestíbulo-lingual mais larga do que no sentido mesiodistal, tá? Então, se eu fiz a vestibular estreita dessa forma aqui, por proximal, eu preciso deixar ela mais larga e um pouco mais robusta, tá? Traduzindo para quem tá começando a prótese agora, ou a odontologia. Olhando o dente de frente, a raiz dele é mais estreita, olhando o dente de lado, a raiz é mais larga. Então, a gente vai alargar um pouco e transformar essa casquinha de sorvete numa raiz, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou começar arredondando um pouco aqui, não tem segredo, tá? E aí, eu não vou deixar ele muito estreitinho, não, ó. Vou fazer uma leve barriguinha nessa região aqui, ó. Vou trazendo essa barriguinha e vou deixar ela quieta, seguindo o sentido da coxinha aqui pra baixo, tá? Face lingual, ó. Fiz ela um pouquinho mais robusta aqui, vou vir com ela pro lado de cá também, só que aqui eu vou deixar ela levemente mais saliente e vou deixar ela mais larga pra cá, ó. E vou trazer pra cá. Percebe que eu tô só redesenhando aqui, ó. Se você tiver uma foto de um dente com raiz para visualizar, enquanto você tá fazendo o desenho, não ficar só de memória melhor, tá? O que a gente vai fazer a seguir? Vamos dar ênfase, então, para nossa coroa dental. Belezinha? Então, aqui, eu vou começar pegando esse sentido aqui, ó. Eu vou manter ele aqui, tá? Vou reforçar essa linha aqui um pouco. Eu vou manter ela aqui, ok? Vou manter essa linha do jeitinho que eu fiz aqui, ó. Tá? Já essa daqui, eu vou fazer diferente. Essa daqui, eu vou vir aqui, ó. Eu vou dar um corte nela aqui, ó.
Eu vou fazer como se fosse uma folhinha de árvore aqui, ó, tá? Mas eu vou fazer uma folhinha de árvore grande. Até quanto eu vou fazer isso? Eu vou fazer... Deixa eu só tirar essa linha daqui. Até o meio aqui, ó. Quer ver? E depois eu vou voltar. Então, eu fiz um pinguinho bem pequenininho aqui, ó. Quase no meio da coxinha aqui, ó. Não exatamente, no meio, deslocado um pouquinho aqui, tá? Então, vou vir com essa linha, vou curvar ela pra cá. E depois eu vou voltar ela pra cá. Entenderam? O que seria aqui, ó? Parece uma folhinha. Eu começo a fazer um triângulo meio feio aqui, ó. Tá? E aí, agora, a gente vai começar a definir algumas coisas. Agora, a gente vai mexer nessa parte aqui, ó. Eu não posso vir com essa linha afinando muito, mas eu preciso fazer alguns detalhes aqui. Aqui, tanto o mesial como o distal, a gente tem uma crista marginal, certo? Então, eu vou manter essa linha aqui. Só que aqui eu vou dar uma afinadinha, vou vir com ela afinando aqui, ó. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa linha daqui agora. Se tiver muita dificuldade para fazer esse formato aqui, faz um D. Faz como se fosse um D. Faz assim, ó. Você fez lá a coxinha, tá com dificuldade de fazer esse formato aqui. Imagina que você fez uma letra D, tá? Imagina mesmo. Como se você tivesse já traçado esse risco e você só vem com a parte de dentro aqui, ó. E afina aqui. Vai dar certo também, tá? Aí, se for o caso, você só deixa ele mais suave, né? Não deixa tão cortado aqui. Tenta fazer ela com um pouco mais de delicadeza, tá? Aí, depois você pode até puxar um triangulinho aqui, não tem problema. Porque a gente tem volumes de símbolo, crista marginal, então a gente não pode fazer uma coisa muito fina, tá? A gente não tem isso como incisivo central nem lateral, isso não funciona como um dente, o dente não é fino assim, ele tem volume de crista nessa região, tá? Então, feito isso, agora eu vou apagar essa linha aqui, tá? Isso aqui funcionaria como linha cervical para vestibular do dente, tá? Mas para face proximal, a linha é invertida, tá? A linha ela vai formar uma concavidade aqui, ó, no sentido oposto da raiz. Então, eu não posso manter essa linha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer como se eu estivesse imitando aqui a coroa do dente que a gente fez, tá? Então, eu vou vir aqui, vou fazer uma letra V. Aqui, ó. Aí, começa a fazer mais sentido pra gente essa face proximal, né? Face proximal dos dentes nunca é muito bonito de desenhar. Agora, eu vou apagar essa rabisqueira. Vou apagar toda essa rabisqueira. E vou deixar o meu dente com mais cara de dente. Lembrando só um outro detalhe. Aqui, a gente não pode fazer a coroa na mesma proporção da raiz, tá? Então, essa coxinha que eu fiz aqui na extremidade da casquinha do sorvete, eu fiz imaginando do mesmo jeito que a gente fez a vestibular do dente. Quando a gente fez a vestibular, a gente contou 3 partes, tá? Então, a raiz, ela vai ser 1,5 vezes maior do que a coroa, tá? Então, eu contei aqui, ó. Peguei a dimensão da coroa no zoiômetro, joguei ela aqui, ó, 1 vez e mais metade aqui. Ok? Belezinha. Agora, eu vou dar uma refinada nesse desenho, que ele tá meio grosseiro. O que eu vou fazer aqui, ó? Essa região de raiz, ela é um pouco mais delicada aqui, ó. Tem uma leve saliênciazinha aqui, ó. Tá? Essa região limite cervical aqui, ó, ela também não é uma região muito grossa aqui na ponta, tá? Então, a gente vai deixar um pouco mais delicado, tá?
A gente começa a dar um pouquinho mais de delicadeza pro dente. Olhando numa imagem, uma figura, uma foto, preferência foto, dente original mesmo, natural. Você pegar um desenho de alguém, às vezes já tá viciado com alguma característica que não é original, tá? E nesse sentido aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou vir e vou dar uma leve curvadinha, ó, uma leve acinturada nessa região, o meu dente fica mais natural, tá? Não ficar tão artificial. E aí, agora, é a gente fazer o sombreamento do dente, tá? Agora, a gente vai sombrear e depois a gente vai vir trabalhando as características. Nesse sombreamento, eu ainda posso suavizar um pouquinho essa região aqui e posso dar mais uma mexidinha em algum detalhe. Como que vai ser esse sombreamento? Eu vou fazer como se a luz estivesse vindo de cima, então eu vou deixar as extremidades mais escuras e o meio mais claro, ok? Agora eu vou avançar um pouquinho o vídeo para não ficar muito cansativo e depois a gente volta para falar das características. Só lembrar que a raiz é mais escura do que a coroa em função do cemento, tá? O cemento é mais amarelo do que o esmalte. Então, no desenho, a gente também não vai poder fazer tudo da mesma intensidade de sombreado. A gente vai precisar deixar a raiz ainda um pouquinho mais escura, tá? Prontinho, ó. Tá aqui meu dentão por face proximal. Agora a gente vai estudar as características anatômicas desse dente por vista proximal, ok? Então, só relembrando, essa face, ela pode ser mesial,
e pode ser distal, tá? Eu posso estar trabalhando com o incisivo central superior, com o incisivo lateral superior, tá? Posso usar essa mesma técnica. Para os inferiores, é basicamente a mesma técnica, só que alguns detalhes mudam, a própria anatomia do dente muda, tá? Então, a gente vai ter uma aula só do incisivo central inferior, que fica mais fácil de entender, ok? Mas em questão de características gerais, o central e o lateral superior são bem semelhantes. Ok? Então é isso. O que a gente vai ver agora aqui? Então, por proximal, o que a gente vai ter? Esse volume da face lingual aqui, ó, lingual vestibular. Esse volume aqui, que vai ser chamado cíngulo, ok? Face lingual. Qual que é a outra característica que a gente tem aqui com bastante destaque? Esse aqui, ó, linha cervical. Convexa, né? Bastante convexa. O que a gente vai ter aqui, ó? Face vestibular. A gente vai ter a bossa. Deixa eu tirar isso aqui. A bossa na face vestibular. E o cíngulo aqui na face lingual. Ok? Uma outra característica que eu vou ter aqui, ó. Essa região aqui. Crista marginal, certo? Deixa eu subir um pouquinho meu desenho aqui pra gente ver outro detalhe. Pá, acertou. Outro detalhe aqui, ó. Importantíssimo aqui, ó. A borda incisal, tá? A borda incisal, ela costuma ter um desgaste, não um desgaste reto, um desgaste inclinadinho aqui, ó, tá? Salientando bastante aqui. Se tiver um dente com bruxismo, aí o desgaste vai ser proporcional à posição desse dente na arcada e aos antagonistas, tá? De acordo com a estrutura óssea, a estrutura crâniofacial, os incisivos superiores, eles não ficam retos assim na arcada dentária. Eles vão ter uma certa curvatura. O próprio formato da maxila, eles vão ficar com um pouco mais de inclinação. Por isso que a borda incisal acaba tendo esse formato com esse desgaste mais nesse sentido, tá? Em relação à protusão e aos desgastes naturais. Um outro detalhe importante que a gente vai ter nessa região aqui, ó, aqui é a região de ponto de contato ou área de contato, tá? Vai variar muito de acordo com o dente, a relação dele na arcada, os dentes vizinhos. Então, essa seria a região de ponto de contato ou área de contato, ok? Mas ela é grandona, mas ela varia bastante de cada dente, do posicionamento dele na arcada. Um outro detalhe aqui, na raiz, aqui em cima, a gente vai ter o forame apical, que é onde a gente tem passagem de nervos e vasos sanguíneos, tá? Se a gente tivesse aqui a estrutura gengival, ela seria bem delicada nessa região, né? Bem suave aqui, enfim. Essa região aqui é muito sensível da gengiva, por isso que a gente tem o suporte da bossa vestibular e do cíngulo, justamente para os alimentos não irem direto entrar aqui na gengiva, tá? Eles conseguem escoar e desviar da gengiva para não machucar. Um detalhe interessante aqui é que eu tô fazendo essa face como se ela fosse mesial. Por quê? Porque eu fiz ela bastante alongada e eu não consigo visualizar nada aqui. Eu termino com a crista marginal e ponto.
tá? Se eu estivesse fazendo a face distal, como a face distal é um pouco mais arredondada, às vezes a crista marginal, ela acompanha e a gente consegue ver um pouquinho da outra crista do outro lado, um sombreadinho bem leve, tá? Da face distal. Então, são essas pequenas variações que a gente tem entre face mesial e distal, dependendo das cristas marginais de cada lado e os desgastes também de cada dente. Um último detalhe aqui para fechar, para a gente pensar a respeito, é a gente lembrar que essa estrutura aqui externa é o esmalte dental, certo? O limite do esmalte é a linha de colo ou linha cervical. Dentro dessa estrutura, a gente vai ter a polpa dental, que vai acompanhar toda a parte da raiz, que é um mini dente aqui dentro, certo? E no entorno, entre o esmalte, que é uma camada que varia bastante, esmalte é uma camada que varia muito, né? Dependendo da região, dependendo do ângulo que se vê, dependendo da extremidade. A gente percebe que tem mais ou menos esmalte. Cervical costuma ter menos, incisal e oclusal dos dentes costuma ter mais. Mas aí, numa vista, como se esse dente tivesse cortado aqui no meio, entre essas duas regiões de polpa, né, que seria toda a polpa aqui, nervos e vasos sanguíneos aqui dentro, e o esmalte, a gente vai ter nessa região aqui a dentina, tá? E a dentina, lembrando que passa por todo o dente também, é a estrutura principal aqui de todo o dente. E a parte mais externa da raiz? Como é que é a parte mais externa aqui da raiz? A parte mais externa vai ser o cemento, tá? O que recobre a raiz vai ser o cemento. Beleza? Vou anotar tudo isso agora, aí você registra e hoje a gente encerrou nossa aula.